Olá, meus irmãos, estamos aqui de volta mais uma vez para mais um estudo da Palavra de Deus. Ok? E neste momento eu não estou sozinho. Está comigo aqui minha esposa Marli Olá, boa Reis noite. e também minha filha, E aí? caçula, Stephanie Reis. E justamente para Stephanie vou pedir que ore para nós, né? Porque sempre que nós vamos estudar a Palavra de Deus, não esqueça, ore buscando o auxílio do Espírito Santo. Ora para nós então, Stephanie. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa semana e agradecemos por tudo. Que abençoe esse estudo, que várias pessoas aprendam com esse estudo, que várias pessoas sejam tocadas com esse estudo e fiquem conosco. Que nada de mal aconteça com ninguém, em nome de Jesus, amém. Amém. Então tá bom, vamos agora então abrir a Palavra de Deus. Bom, nosso tema de hoje então é o plano da salvação. Lembra que no nosso estudo anterior nós falamos ali da origem do mal, como o mal entrou, como podemos vencer, tá? Que o plano original de Deus foi afetado, né, pela entrada do mal. Okay? No entanto, nós vimos ali desde o momento em que falamos da criação, que Deus nos criou com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação. No momento que a obra-prima da sua criação foi sequestrada pelo mal, ele não ficou de braços cruzados. E ali mesmo, onde aconteceu o pecado, já entrou em ação um plano de salvação, um plano de resgate. Ok? E é isso que nós vamos falar no nosso tema de hoje aqui então. Certo? Vamos ver então aqui algumas questões, algumas perguntas, e onde as respostas e os comentários estarão vindo. Pegou a sua Bíblia? Acompanhe então na sua Bíblia, começando lendo Romanos capítulo 5, versículo 12, e Romanos capítulo 6, verso 23, que vai nos responder o seguinte, ó. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Veja só, nós vamos ler na Bíblia, mas o resultado do pecado a gente está vivenciando no nosso dia a dia. Tá? Você aí na sua realidade, você está vivenciando a realidade do pecado. Tá? Mas vamos ver na Bíblia então esses dois versos importantes, começando então Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o pecado entrou ali com Adão e Eva. Tá? Quando fala aqui que é por um homem, né, está referindo-se a Adão, mas é lógico, Adão e Eva, o ser humano ali. E no momento em que Adão e Eva pecaram, que adquiriram a natureza pecaminosa, transmitiram essa natureza pecaminosa para todos os seus descendentes, inclusive nós, você e eu. Então nós herdamos essa natureza pecaminosa. Certo? Então ali entrou o pecado no mundo, aqui, no nosso mundo. Romanos capítulo 6, verso 23, nos dá o resultado da desobediência, o resultado do pecado. O pecado é a transgressão da lei. Tá? E tudo aquilo que Deus diz é lei. Quando a gente fala transgressão da lei, não estamos falando somente dos 10 mandamentos. Tudo aquilo que Deus fala, que nos manda fazer, é lei. E aí, nesse caso aqui, Deus disse para Adão e Eva para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles comeram, então transgrediram a lei que Deus deu, a ordem que Deus deu. E aí a consequência, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Se nós ficássemos somente com essa parte do verso, seria uma total tragédia. Tá? Então o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte. Já que ele disse, ó, se você comer do fruto, certamente você vai morrer. O inimigo que disse que certamente não iria morrer. Lembram disso? Tá? O inimigo vai sempre contra a palavra de Deus. Né? Mas, felizmente, graças ao nosso bom Deus, esse verso não para aqui. O salário do pecado é a morte. Ele continua. E continua dando a solução para o pecado. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, salvação, vida eterna, somente em Jesus, o nosso Senhor.
Por quê? Porque foi ele que pagou o preço. Tá? Que está aqui no nosso tema, no nosso assunto de hoje. Certo? Então, todos nós pecamos. Tá? Nós nascemos com a natureza pecaminosa. Nós nascemos pecadores. Certo? Então, porque ali lembram, né, que a serpente, né, fez aquela promessa, né, jogando sujo, prometendo aquilo que não pode cumprir, né? Prometeu que no momento que tomasse do fruto ia ser semelhante a Deus, conhecedores do bem e do mal. Gente, vamos lembrar aqui, quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós já éramos semelhantes a Deus. Não quer dizer que fôssemos pequenos deuses, semideus, não. A sua imagem e semelhança. Nós já éramos semelhantes. No momento em que entra o pecado, o que acontece? Nós passamos a ser semelhantes ao inimigo agora também. Então nós ficamos com duas naturezas, que nós falamos com isso. É o conflito que hoje está dentro de nós. Está no nosso coração. Tá? E o resultado disso realmente foi a morte. Mas vimos ali que há uma saída, há uma solução. Certo? Bom, diante de tudo isso, a reação que Deus manifestou diante da entrada do pecado aqui na Terra, essa tragédia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Leia na sua Bíblia, Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor, vejam só, quem ouviu a voz do Senhor? Adão e Eva. Que, aliás, era comum eles ouvirem a voz de Deus, porque havia o costume, né, a alegria de a cada dia ir ter com a obra-prima da sua criação, Adão e Eva, bater aquele papo agradável, aquela conversa amigável, aquela conversa gostosa. E nesse dia, quando houve o pecado, né, e quando então Adão e Eva ouviram a voz de Deus, Jesus indo ali falar com eles, que andava no meio do jardim na virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui começa o problema. Tá vendo? E esse verso aqui, inclusive, nos dá uma lição importantíssima. Porque qual foi a reação mesmo de Adão e Eva? Eles foram se esconder de Deus atrás das árvores. Pergunto a você, podemos nós nos esconder de Deus, seja onde for? Impossível! Onde quer que nós estejamos, Deus vai estar nos vendo, Deus vai saber onde é que nós estamos. Então aqui o seguinte, ó, o pecado deturpa a nossa compreensão, deturpa a nossa visão, deturpa nossos pensamentos, consequência do pecado. Certo? Então, Adão e Eva pensaram que podiam se esconder de Deus. Quem sabe você pode estar pensando tantas coisas hoje porque a sua visão está também deturpada. Ok? Pode estar acontecendo isso com você. Por isso que é importante você buscar essa luz, que é a palavra de Deus, buscar esse conhecimento, buscar o auxílio do Espírito Santo, que é o colírio que abre os nossos olhos. Então, abrir o seu coração para que o Espírito Santo faça o trabalho na sua vida, para que você não tenha essa visão deturpada que o pecado faz conosco. Certo? Então, ali, primeiro isso aí, reação do ser humano que procurou se esconder de Deus, sabendo que nós não podemos nos esconder de Deus. Mas vamos seguir a leitura? Versículos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus, ele perguntou, onde estás? Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que tristeza, que tristeza. Mas, gente, a boa notícia está justamente na pergunta que Deus faz a Adão e Eva. Onde estás? Porque com essa pergunta estava começando ali o plano de salvação, estava começando ali o plano de resgate. E às vezes a gente lê, e meio por cima assim, e não tem a real ideia do que significa essa palavra. Porque vamos analisar o seguinte, Deus perguntou, onde estás?
Deus não sabia onde estavam Adão e Eva? Logicamente que sabia. Então, por que ele perguntou? Você poderia se questionar. Por que ele perguntou? Por uma razão muito simples. Deixa eu perguntar para você. Quando você está doente, o que você precisa fazer para ir ao médico? Você pode dizer, marcar consulta. Não, logicamente, certo? Porém, só vai ao médico quando assume que está doente. Se você assumir que está doente, você vai ao médico, vai buscar recursos. Ir ao médico vai dar remédios, vai dar tratamento. Então, essa pergunta que Deus faz tinha endereço certo. Era justamente para que Adão e Eva reconhecessem onde eles estavam. Ou seja, a situação que eles se encontravam. Era para que Adão e Eva caíssem em si, que agora eles estavam em pecado. Eles haviam pecado e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, né, de Deus, a salvação é em Cristo Jesus. Então eles precisavam agora reconhecer a situação em que eles estavam para buscar a solução, ir ao médico que estava ali diante deles. Então aqui começa o plano de salvação. Para ter o perdão do nosso pecado, primeiro nós temos que reconhecer que somos pecadores. E aí depois vamos pedir o perdão, porque houve o arrependimento sincero. Então nós precisamos reconhecer a situação que nós estamos. Quem sabe Deus esteja perguntando para você hoje, onde estás? Onde é que você está? Ou seja, em que situação você se encontra? Será se você não está precisando também buscar esse médico? Buscar esse Salvador? Onde estás? O início aqui do plano de salvação. Então Deus não abandonou a sua criatura, a sua obra-prima. Né? Ele se importou sim, assim como se importa comigo, se importa com você. Tá? E foi em busca daquele que havia se perdido. Pois bem, um outro tema aqui, que nós não precisaríamos nem abrir a Bíblia para responder essa pergunta, mas é lógico, nós precisamos ver o que a Bíblia nos fala. Eu digo não precisaria nem abrir a Bíblia, porque a gente está vendo no nosso dia a dia, que a questão é o seguinte, qual a condição da natureza humana após o pecado? Aí você pode se olhar no espelho e você vai ver a condição da natureza humana. Quem é você? Você vai olhar para o seu lado, você vai ver pessoas que erram, que mentem, que agem de qualquer jeito, que têm ciúme, que têm violência, que têm falta de amor. Pois bem, condição da natureza humana. Mas vamos ver na Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 5. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Havia se multiplicado na terra. E que era continuamente mal todo o seu desígnio do seu coração. Gente, aqui nós estamos falando, essa observação é feita um pouco antes do dilúvio. Porque Deus observou que a maldade havia crescido tanto no coração do ser humano. O pecado tinha crescido tanto no coração do ser humano que Deus teve que tomar uma atitude radical, que foi mandar o dilúvio. Não destruiu completamente a civilização por amor e misericórdia, porque na arca entrou uma família. E aliás é o seguinte, como é que está a sua arca? Como é que está a sua família? Quem é que está dentro dela hoje? Então a natureza humana ficou tão má, que Deus teve que tomar uma providência. E nos nossos dias hoje é tudo que a gente observa, é tanta maldade, é tanta injustiça, é tanta iniquidade, que a natureza do ser humano hoje está cada vez pior. E logo, logo, Deus terá que tomar outra providência. E aí um assunto que nós vamos falar logo, logo, um outro tema, sobre a volta de Jesus. Grave bem, a volta de Jesus, é importantíssimo. Salmo 51, verso 5 ainda fala sobre o tema. Eu nasci na iniquidade, ou seja, no pecado. Em pecado me concebeu minha mãe.
Isso aqui não quer dizer que a mãe estava pecando, que o nascimento dele foi um erro, mas trata-se da natureza pecaminosa que está em todo ser humano. Todo ser humano. E tem se manifestado hoje. Nós já falamos aqui, né? Tem se manifestado tanto esse lado mal das pessoas. Jeremias 13, verso 23, também fala sobre a natureza humana após o pecado. Pode acaso, prestem atenção, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Vejam só, o etíope, Etiópia, qual a cor da sua pele? É preta. Ele pode mudar? Não. Assim como o alemão também não pode mudar, sua pele é branca, também não pode. Tá? Seja qual for a etnia, não vai poder mudar. O leopardo também não vai poder mudar as suas manchas, porque não tem poder para isso. Não tem poder para isso. Tá? Então, se nós pudéssemos, assim como nós não podemos, aí vem o restante do verso. Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então, se nós pudéssemos mudar a nossa cor, nós poderíamos fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Então, muitas vezes nós estamos tão dentro da natureza pecaminosa que nos é impossível fazer o bem. Então, precisamos urgentemente alimentar a nossa natureza boa, a nossa natureza espiritual, aquela que nós herdamos do nosso Pai, o nosso Criador, Deus Pai. E não a natureza que foi nos dada por um enganador, que tem se manifestado tanto hoje. Então, o resultado da tua vida, o destino da tua vida, vai depender de qual natureza você alimentar mais. A natureza de Deus ou a natureza do inimigo? Jeremias 17, verso 9 ainda complementa. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Gente, você já ouviu a expressão faça o que teu coração mandar? Esse conselho é no mínimo duvidoso, para não dizer nada confiável. Por quê? Porque o meu e o teu coração não são confiáveis. Porque ele é enganoso. Tá? Por quê? Porque nele tem a natureza pecaminosa. E lembro ali, quando Adão e Eva pensaram que poderiam se esconder de Deus, enganoso o coração de Adão e Eva. Enganoso o nosso coração quando pensamos coisas que não são possíveis. Coisas que não são realidades. Fazer um julgamento com base na nossa natureza é perigoso. Perigoso. Ainda acaba o verso, desesperadamente corrupto seria o nosso coração. Então nós precisamos sim fazer essa mudança, fazer essa faxina em nosso coração, tirar essa iniquidade, tirar essa corrupção. E só quem pode fazer isso é Deus. É o Consolador, é o Espírito Santo. Ok? Fortalecer mais a nossa natureza original, conforme fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ainda Mateus, capítulo 15, verso 19. Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmias. Gente, um coração sem Deus, um coração onde Deus não habita. Porque vejam só, nós falamos que o grande conflito está pelo trono do nosso coração. E se Deus não for o Senhor do trono do nosso coração vai ser super enganoso, vai ser egoísta, enfim. E aí nós vamos ver esses maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos, ou seja, mentiras, blasfêmias e tantas outras coisas que nos rodeiam hoje. Então nós precisamos colocar Deus como o Senhor, do trono do nosso coração.
para que esses frutos sejam diferentes. Então essa é a condição nossa, seres humanos, desesperadamente corruptos. Bom, continuando aqui, ainda nos pede ainda outras características da natureza humana pecaminosa. Poderíamos ficar aqui falando tantas e tantas coisas, mas vamos ser breves aqui nessa parte, vamos no que interessa depois, ali, a solução para tudo isso. Mas vejamos aqui, Efésios capítulo 2, verso 3, que nos fala aqui, ó, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, natureza pecaminosa, natureza carnal. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 4,18. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Pela ignorância que vivem. Alheios ao que diz a palavra de Deus, alheio à solução que a palavra de Deus apresenta. Isso é tudo que nós não precisamos. Então, nós precisamos muito buscar a solução na palavra de Deus e encontrar ali realmente que o Espírito Santo pode fazer isso. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Hoje, nós apresentarmos as verdades bíblicas para o mundo é loucura. Vamos chamar de loucos, isso não tem sentido. Pois bem, a palavra de Deus estava dizendo isso, já diz isso. Tá? Por quê? Porque falta-lhes o Espírito Santo, falta-lhes o Espírito de Deus, falta-lhes a comunhão com Deus, então não entendem as coisas de Deus, e aí dizem que é loucura. No entanto, é salvação. Nós precisamos buscar na palavra de Deus para realmente encontrarmos aqui o caminho da salvação. Romanos 7, verso 15 e 16 ainda nos fala aqui o seguinte: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, porém, não o efetuá-lo. Aqui é o desabafo de Paulo, que nós já falamos no último estudo. Tá? Que ele queria fazer o bem, mas acaba fazendo o que era errado. Então essa é a natureza que nós temos hoje. Tá? Então nós precisamos buscar a solução para isso. Ok? Quem poderá nos livrar do corpo dessa morte? Ainda foi as palavras que Paulo também disse. Quem pode nos livrar desse pecado que nos leva à morte? Nós vamos ver. Nós vamos descobrir ainda no decorrer desse nosso estudo aqui. Solução, então, para isso. A Bíblia nos apresenta. E, aliás, aqui a solução está num verso, acho que um dos versos mais conhecidos da palavra de Deus. João, livro de João, lá no Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. O que nos diz ali? O que nos diz? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna. Então Deus amou ao mundo. Que mundo é esse que Deus amou? Deus amou as pessoas. Eu e você. De todo o mundo. Então o amor de Deus é pelas pessoas de todo mundo. Não é o que o mundão aí oferece. Certo? Não é isso que Deus amou. Deus amou todas as pessoas do mundo. A tal ponto que deu o seu Filho unigênito. Jesus Cristo se fez um de nós. Para que todo que nele crê não pereça. Ou seja, não morra. Não morra eternamente. A segunda morte, que aliás esse é um assunto que nós vamos falar num assunto mais adiante, num tema mais adiante. Mas tenha vida eterna. Vida eterna que foi aquele planejamento de Deus
que era para o ser humano viver ali no Éden, essa vida eterna. Mas que o pecado deu um desvio nesse planejamento de Deus, mas vai voltar a acontecer sim. Certo? Por quê? Porque Jesus pagou o preço. Então aqui vem o plano de salvação. Certo? Que eu digo, já começou lá com aquelas palavras. Onde estás? Para que ali Adão e Eva sentissem a necessidade desse Salvador, que haveria de vir, se fazer um de nós, e morrer sem pecado para salvar a mim e a você. Ok? Então esse foi o plano. Um plano de salvação, um plano de resgate. Okay? E o preço foi caro. Foi a morte de Jesus na cruz. A pior morte que poderia ter naquela época. Morte de cruz. Então, foi caro esse preço. É interessante que a salvação é de graça para nós hoje. É de graça. Mas tudo aquilo que é de graça, alguém pagou. E nesse caso, a salvação, Jesus pagou. Esse é um tema que também é salvação pela graça. Nós vamos falar mais adiante também. Então Deus estabeleceu esse plano mediante o qual, né, seu filho daria a vida no lugar do pecador. Se o salário do pecado é a morte, um ser humano teria que morrer para pagar o salário do pecado. No entanto, todos os seres humanos estavam imbuídos da natureza pecaminosa e todos eram pecadores. Então, qualquer um que se oferecesse para pagar o preço do pecado seria insuficiente, porque eram seres humanos pecadores. E aí Jesus teve que deixar a sua majestade lá do céu, o seu poder lá no céu, e vir se fazer um ser humano conforme um de nós, como frágil bebezinho, crescer aqui, viver como um ser humano, e aí sim, como ser humano, ser morto lá na cruz, para pagar o preço que era a dívida que era do ser humano, que era minha e sua. Então essa prova de amor por mim e por você. Ok? Bom, o que Jesus fez por nós na cruz? De certa forma já falamos, vamos ver algumas passagens bíblicas aqui que nos falam a respeito. Vamos começar aqui com 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 24. O que nos diz aqui? Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Então vejam só, que injustiça para com Jesus. Jesus sofreu injustiça para fazer justiça por nós, ou seja, para nos tornar justos. Porque ele é que não cometeu um pecado sequer. E, no entanto, ele levou o peso, a culpa do pecado de todos nós. Tanto é que é o seguinte, Jesus foi morto na cruz. Ele foi crucificado na sexta-feira. E na mesma sexta-feira ele morreu. Enquanto que outros homens, outras pessoas eram crucificadas e levavam dias e dias para morrer. Porém, eu diria, o que mais causou ali a sua morte não foram os ferimentos dos cravos, mas foi o peso do pecado. O meu pecado, o seu pecado que levou à morte de Jesus. E ele pagou esse preço. Ele, sem pecado, levou o peso e a culpa dos pecados de todos nós. Tanto é que é o seguinte, ao você estudar sobre a morte de Jesus na cruz, você pode lembrar algumas palavras que ele disse. Primeiro, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que era pesado. Mas não faça a minha vontade, mas sim a sua. Ele não fugiu da responsabilidade. Mas em determinado momento ele disse também o seguinte, Pai, por que me abandonaste? Lembram que nós falamos que o pecado deturpa a nossa visão? Pois bem, Jesus naquele momento que não havia pecado, mas levou o peso de todos os nossos pecados, não enxergava, não sentia mais a presença do Pai.
Sabemos que ele estava ali, com certeza, o pai ali ansioso, sofrendo, com certeza, em ver o sofrimento de Cristo ali na cruz. No entanto, pelo peso e a culpa dos nossos pecados, ele não sentia a presença do Pai. Sentiu-se abandonado nesse momento. Veja a gravidade do nosso pecado, do meu e do seu pecado. Não vamos pensar nos outros, não vamos pensar em mim, vamos pensar em você. Mas pelas suas pisaduras, pelo seu sacrifício, nós somos sarados. Sarados quer dizer salvos, tendo a possibilidade de ter o perdão dos pecados, nos reconciliar com Deus. Isaías capítulo 53, verso 5. Aliás, leia todo o capítulo de Isaías ali, que fala justamente do sacrifício de Cristo. E nesse versículo 5 aqui nos diz o seguinte: ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Prova de amor maior do que essa não existe. Versículo 6 ainda: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A realidade é o seguinte, se Jesus não pagasse o preço do pecado, não levasse sobre ele a culpa de todos os nossos pecados, não tivesse sido morto na cruz, não haveria salvação para nenhum de nós. Não haveria esperança para nenhum de nós. Então, a importância do sacrifício dele nesse momento. Então, não podemos ignorar o amor dele para conosco. Não podemos fazer pouco caso de Jesus por nós. E às vezes a gente reclama por qualquer coisa. Às vezes nós justificamos nossos atos, os nossos erros por qualquer coisa. E não imaginamos o sacrifício que ele fez por mim e por ti. Pois bem, se quem sabe nós estamos com essa natureza pecaminosa, esse conflito que tem nos feito sofrer, quem é que pode mudar isso? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Jesus pagou o preço. Jesus nos abriu a porta da salvação. Jesus nos abriu a possibilidade de termos o perdão e, consequentemente, levar-nos à salvação. Mas quem é que pode mudar essa nossa natureza pecaminosa, essa nossa tendência para o mal? Quem é que pode equilibrar esse conflito interno que tem entre nós? Ou seja, equilibrar não, desequilibrar para o lado certo, para o lado bom. Vamos à Bíblia? Quem é que pode então mudar a natureza humana que é pecaminosa? 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Leia na sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. Ali nos fala o seguinte: o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás, e com eles, e tu serás mudado em outro homem, em outra pessoa. Então aqui está nos dizendo o quê? Que o Espírito Santo é quem pode mudar a nossa natureza, transformar em outra pessoa. Aliás, você não conhece pessoa, talvez até a sua experiência seja uma prova disso. Quem era você, quem é você hoje? Você não conhece, quem sabe, alguma pessoa que era terrível e hoje é uma pessoa bondosa, é uma pessoa amorosa, completamente diferente? É outra pessoa. O Espírito Santo é que tem poder de fazer essa mudança. Temos então que permitir que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar na nossa vida. João capítulo 8, verso 32, ainda nos fala aqui o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Faz parte da mudança em nossa vida. Conhecer a verdade.
a verdade. E aí você pode perguntar, mas o que é a verdade? Resumidamente aqui eu vou explicar para você que a verdade tem 5 itens que são indispensáveis. A verdade é Deus Pai, que é a fonte da verdade. A verdade é Deus Filho. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Deus Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. Quem inspirou os profetas a escreverem a verdade, que vem da sua própria natureza. A verdade é a palavra de Deus que você tem que ter aí em mãos para ler. A Bíblia é a verdade. E a verdade também está nos seus mandamentos, a sua lei. Então conheça a verdade, ou seja, conheça esse Deus de maneira pessoal, tenha comunhão com Ele. Busque a sua palavra, estude a sua palavra. Bíblia Sagrada. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê, minha gente? Do pecado e das consequências do pecado. Libertará das garras do inimigo, que só quer te fazer sofrer, quer desfazer a imagem e semelhança de Deus da tua pessoa, quer brincar com você, pisotear em você. Então conheça a verdade, que a verdade vai te libertar. Busque a verdade e a verdade vai te libertar. Vamos adiante aqui então. Será se nós nos esforçarmos com a nossa inteligência, com a nossa força, nós podemos conseguir a salvação? Então a salvação depende das nossas boas obras? Essa é a pergunta. Vamos à Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Diz o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aqui Paulo falando do privilégio que ele teve, né, da graça que ele teve de pregar aos gentios. Os gentios eram não judeus. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E ainda continua. E manifestar qual seja a dispensação do ministério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então nós precisamos depender desse Deus. Esse Deus tem que ter a influência na nossa vida, que só por nós não vamos conseguir nada. Quer ver o que nos diz aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 16? Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. O que isso quer dizer? Eu vou cumprir a lei porque eu quero ser salvo, eu quero ser perdoado, eu quero a salvação, então eu vou cumprir a lei. Não basta isso. Temos que cumprir a lei, sim, temos que cumprir a lei. Tem tantos versos que nos incentivam a isso. Mas isso não nos basta para a salvação. Vamos continuar o verso? Sabendo, contudo, então, que o homem não é justificado, ou seja, não é perdoado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então aqui um aparente conflito, mas que não tem conflito nenhum. Nós somos salvos, nós somos justificados, nós somos perdoados. Por quê? Pela graça de Cristo, pela fé em Cristo Jesus. E, logicamente, infelizmente, muitas pessoas fazem a seguinte confusão. Então, se eu a fé em Jesus me perdoa, me salva, eu não preciso de lei, eu não preciso de obras. Terrível engano que o inimigo coloca. Terrível armadilha que o inimigo coloca. Por quê? Porque se nós temos a fé em Jesus, se nós buscamos a graça de Jesus, se nós entregamos a Jesus a nossa vida, nós vamos ter prazer em fazer a vontade dele. E qual é a vontade dele?
aquilo que Ele nos orienta, aquilo que nos manda, a sua lei. Nós vamos ter prazer em cumprir a sua lei. Então nós não vamos guardar a lei para sermos salvos, mas nós vamos guardar a lei porque estamos salvos, porque estamos experimentando o amor de Jesus em nossa vida. Ele próprio diz o seguinte, ó, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, gente, se você disser, mas então basta ter fé, basta ter amor, a lei não precisa, é tudo que o inimigo quer dizer para você, para desvirtuar o teu caminho, para que você não tenha a tua natureza transformada, para que você não experimente o plano de salvação. Precisamos sim amar a Jesus, precisamos sim ter fé em Jesus. E aí a prática desse amor, a prática dessa fé, vai ser cumprir a lei. E quando eu falo lei, é tudo aquilo que Jesus nos orienta a fazer. A começar pelos 10 mandamentos. Mas tem tantas outras coisas que ele nos disse para fazer que são considerados também mandamentos. Não podemos rasgar a sua lei, não podemos rasgar a Bíblia, dando a desculpa que eu tenho fé em Jesus, que eu amo a Jesus, que Ele guardou a lei por mim. Gente, Ele obedeceu sim a lei, nos deu exemplo, nos deu exemplo. E sendo Ele o Senhor dos Senhores, sendo Ele o nosso Criador, sendo Ele o nosso Senhor, fez isso. Por quê? Qual seria o privilégio, qual seria a vantagem nossa que somos pecadores? Quanto mais nós que somos pecadores precisamos. Mas a guarda dos seus mandamentos, a guarda da sua lei tem que ser movida pelo amor. Pelo amor. Prestem bem atenção nisso. Então, as nossas boas obras vão aparecer no momento que vivermos uma comunhão com Cristo, no momento que vivermos a fé em Cristo, no momento que vivermos o amor em Cristo. As nossas obras aparecerão. Por quê? Porque vão justamente demonstrar, através do nosso dia a dia, que Cristo mora em nós, que Cristo habita em nós. E a nossa vida vai ser diferente. A nossa natureza vai ser transformada, porque o Espírito Santo vai estar trabalhando também. Então as nossas obras serão boas obras, sim, como resultado dessa ação da verdade, ação de Deus em nós. Simples assim. Não tem nenhuma complicação. Às vezes nós complicamos. Às vezes líderes religiosos complicam. Não tem complicação. Não tem mesmo. Vamos em frente. Como é então que o homem pode alcançar a salvação? De certa forma já respondemos. Mas vamos ver o que a Bíblia nos diz ainda mais. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. 1 João 5, versos 11 e 12. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho, ou seja, Jesus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, vida eterna somente em Jesus. Não vai ser eu pagando uma promessa. Não vai ser eu me esforçando para fazer as coisas boas. Temos que querer fazer também. Temos que buscar. Mas jamais com as nossas próprias forças, somente com as nossas forças. Temos que buscar poder, temos que buscar orientação em Deus. Temos que buscar orientação em Jesus. Temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe em nossa vida. Aí sim, nós teremos boas obras. Certo? Nós seremos pessoas diferentes e nós faremos a diferença. Ainda Hebreus capítulo 5, verso 9, nos complementa dizendo o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então Jesus veio aqui, se fez um de nós, pagou o preço, ressuscitou, subiu aos céus, está ali intercedendo por nós, certo? Para a nossa salvação, trabalhando para a minha e a sua salvação. Então tornou-se autor da salvação eterna para todos nós. Quer dizer, para todos nós não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo para todos os que lhe obedecem. Gente, obedecer a Deus é guardar os seus mandamentos. Com certeza.
Então não venha com essa história de basta amar e não precisa guardar a lei, não precisa fazer o que ele diz. Nós estamos jogando a salvação pela janela se agirmos dessa forma. A Bíblia é muito clara nesse sentido. A salvação está disponível para quem? Para aqueles que lhe obedecem. Que obedecem não por uma obrigação, e sim por amor. Não podemos jamais esquecer disso. E obedecem como resultado do amor para com ele. Porque ele já provou amor para conosco. Ok? Então é isso aí. Gente, eis aí o plano de salvação para nós. Então ali, após o homem pecar, Deus não ficou de braços cruzados e fez tudo para a nossa salvação. E ainda faz tudo para a nossa salvação. E temos que fazer a nossa parte. Temos que exercer o nosso livre-arbítrio e fazer a escolha certa. E só vamos fazer a escolha certa no momento em que exercermos outra bênção do outro presente que Deus nos dá, que é a nossa mente, o nosso raciocínio, de nós podermos aprender e raciocinar e entender as coisas de Deus. Mas sempre buscando o quê? O auxílio dele, porque é ele que nos ajuda nisso. Nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que fazer a nossa parte. E com certeza sempre ele vai fazer a dele. Então permita que o Espírito Santo trabalhe na tua vida. Permita isso. Permita que Deus habite na sua vida. Alimente mais a sua natureza espiritual. Busque diariamente conhecer mais da sua palavra. Porque ali é o seguinte, aqui na palavra de Deus é que estão as orientações. Não acredite simplesmente porque lá o seu pastor ou o seu líder religioso está dizendo que é assim. Não pense pela cabeça dos outros, mas pense pela sua cabeça. Porque quem vai prestar contas diante de Deus da sua salvação é você e não o seu líder religioso. Então pense pela sua cabeça. Busque então a palavra de Deus. Busque o auxílio do Espírito Santo para que você chegue às conclusões corretas e não seja enganado. Não tenha a visão deturpada que o pecado nos traz. Mas busque o Espírito Santo, que é o colírio, para nos abrir o entendimento e enxergarmos com maior clareza o plano de salvação, enxergarmos com maior clareza o caminho que nos leva à salvação. Encerrando aqui, então, diante de tudo isso que nós conversamos, o compromisso que eu e você temos que assumir com Deus. Você crê no plano idealizado por Deus para a salvação de cada um de nós? Você crê nisso? Diante de tudo isso que nós estudamos, você aceita isso? Você aceita também o trabalho do Espírito Santo para transformar a nossa natureza pecaminosa, para transformar a vida? Você aceita isso? Você permite que o Espírito Santo trabalhe na tua vida? Se sim, diga sim para Deus. E agora é o seguinte, que é importantíssimo que nós sempre façamos. Você quer entregar o coração a Jesus, aceitando como teu Salvador pessoal. Entregar o coração a Jesus é procurar fazer tudo o que Ele nos orienta. Afinal, nós vimos que Ele é autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, você está disposto a entregar o seu coração, a buscá-lo e permitir que o Espírito Santo trabalhe na tua vida? Se você concorda com isso, diga o sim a Jesus. Diga sim a Deus. Mas que não fique só na palavra. Que isso seja mostrado através das tuas atitudes. Nós temos que orar, temos que falar com Ele, mas temos que tomar muitas atitudes também para que isso se consolide na nossa vida. E afinal nós temos a opção de escolha, livre-arbítrio. E Deus respeita muito isso. Então que o Espírito Santo possa te auxiliar, possa te instruir, para que você tome a melhor decisão e a decisão correta. Entregue inteiramente a tua vida a Ele. E o mais Ele fará, com certeza. As mudanças necessárias na tua vida.
Isso não quer dizer que você vai ter uma vida maravilhosa, sem problemas, não. Ele prometeu que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas você, mesmo na aflição, você vai ter paz. Mesmo no problema, você vai ter um Deus maravilhoso do teu lado, te ajudando, te dando poder para suportar. E acima de tudo, te encaminhando para a salvação. Porque a porta da salvação é estreita, da perdição é larga, é fácil. Então muitas vezes exige sacrifício, sim, exige. Se Jesus então fez sacrifício pagando os nossos pecados, dando a vida lá na cruz, que sacrifício você está disposto a fazer por ele? Ou você tem vergonha de aceitá-lo? Ou você tem desculpas para não aceitá-lo? O teu trabalho é mais importante? Enfim, bota tantas coisas na frente de Jesus. Qual vai ser o sacrifício? Qual vai ser a tua atitude? Pense, porque disso depende a tua salvação. E eu oro para que Deus possa te instruir para que a tua atitude, a tua decisão seja a melhor e a mais correta.